A nomofobia, o vício em telas digitais, é uma realidade do século XXI. Um dos desafios para os pais hoje em dia é estabelecer os limites saudáveis para que crianças e adolescentes usem celulares, tablets e computadores, garantindo um desenvolvimento adequado. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a neuropsicóloga Sara Bonates. Sara, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E assim, esse é um grande desafio na formação de crianças e adolescentes hoje em dia, né? Para quem está em casa, já vai entendendo que esse assunto, o que significa de fato, o que é nomofobia, o que caracteriza esse vício? É um grande prazer estar aqui, Hermes. Então, a nomofobia é quando a gente faz um uso excessivo de dispositivos eletrônicos, causando comportamentos que vão ser classificatórios como um vício mesmo, que anteriormente a gente não tinha tanto acesso a saber que existia um vício específico por isso, mas a gente já conhece como funciona o vício em outros tipos de substâncias, de situações, enfim. Funciona do mesmo jeito, é como, por exemplo, para quem está em casa entender, é como se fosse um vício em bebida, um vício em jogos, funciona do mesmo jeito para criança e adolescente viciada em tela de celular? Então, essa é uma questão muito importante, porque se a gente for pensar na estrutura cerebral e na forma como o nosso cérebro funciona, a gente pode dizer que sim, a forma de funcionamento de um cérebro que tem um vício é muito semelhante, é muito parecido, tanto seja um vício em telas, quanto um vício em comida, em pornografia. Então, é uma questão bem preocupante, especialmente quando a gente fala em crianças e adolescentes. Você é neuropsicóloga, você atende, em especial, crianças e adolescentes. Você trabalha muito com esse público. E assim, poxa, a minha geração não viveu isso, porque não era uma geração criada com telas. É muito frequente? Chegam muitos pacientes assim? É extremamente frequente. Eu tenho cerca de 10 anos de experiência com crianças, adolescentes e famílias, né, no geral, especialmente mães, e tem ficado cada vez mais presente dentro da clínica e é um problema que vem se agravado, vem elevado assim de uma forma realmente muito preocupante, porque cada vez mais a gente normaliza, a gente vê que tem cada vez mais crianças nas telas de uma forma que é excessiva, que faz mal e que pode até simular sintomas de transtornos mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, para quem está em casa possa entender, Sara, quais são os sintomas mais comuns, o que é que os pais devem ficar atentos? Então, eu acho que para contextualizar bem, é importante a gente entender como que a tela funciona em excesso desde os primeiros anos de vida, desde os bebezinhos, né? Se a gente for pensar no que a OMS recomenda, é que até os 2 aninhos de idade seja 0 telas. A gente não expõe essa criança, esse bebezinho, às telas. A partir de 2 anos até mais ou menos 5 anos de idade, o recomendado é que seja um tempo mínimo, 1 hora de tela no máximo e de preferência menos que isso, né? E a partir daí, se recomenda que tenha ali uma média de 2 a 3 horas de tela, né? Mas não é a realidade que a gente tem visto atualmente. E aí, esses problemas de comportamento, esses problemas emocionais que podem advir e que vão ser generalizados para outras questões mais importantes, como, por exemplo, problemas cognitivos, dificuldades escolares e tudo mais, vai depender muito da idade da criança. Então, quando a gente fala de bebezinhos que são expostos a telas, a gente vai falar de atrasos do desenvolvimento, especialmente atraso de fala, atraso de a parte motora e de criatividade também, porque a gente precisa que esse bebê esteja em outras atividades e não só na tela para poder aprender, né, essas habilidades que são importantes para a vida dele. E aí isso vai se elencando a partir de outras idades. Na primeira infância, a gente pode ter dificuldades ainda persistentes de linguagem, então crianças que têm atrasos na comunicação, que não conseguem ter uma comunicação coesa e que isso pode até simular, né, alguns sintomas que podem se confundir com um transtorno do espectro autista, um transtorno do neurodesenvolvimento propriamente dito, né? Eu diria que os pais eles precisam estar bem atentos justamente a isso em primeiro ponto, a atrasos, a comportamentos que não são esperados e que eles veem que diferem ou
da infância deles ou de outros filhos, enfim. Comparar, a gente sempre coloca na psicologia que não é uma coisa adequada quando a gente expõe isso para outra criança e faz ela se sentir inferior por isso. Porém, é importante a gente ter um comparativo para entender o que é normal, o que não é, né? E se fugir do normal, procurar um profissional que seja especialista em infância, em adolescência, para poder identificar isso. Nas crianças maiores, eu diria que tem alguns comportamentos que a gente precisa estar mais de olho. Então, por exemplo, um isolamento social, tanto dos coleguinhas, da família também, então uma preferência por telas, independente de qualquer outra coisa que possa ser tentadora para a idade. Então, uma criança que ela prefere estar na tela do que estar num jantar com os primos, brincando, sair de casa nos finais de semana, né? Isso é um índice de preocupação. Especialmente quando a gente pensa também que as telas têm ali redes sociais, em que essa criança, esse adolescente pode entrar em contato, né, com, enfim, pessoas que são mal intencionadas, que vai tirar desse ambiente social saudável e colocar num ambiente de socialização que é doentio, que não é adequado. Além disso, a gente tem a irritabilidade, explosões comportamentais importantes, quando a criança ela se sente frustrada por um jogo na tela ou quando os pais tentam tirar essa tela da criança, né? E outras questões que vão ser mais sutis, como dificuldades de sono, dificuldades na própria escola, que não tem ali um motivo muito bem delimitado, seria algumas alterações comportamentais para os pais estarem de olho. Você falou vários marcadores interessantes e me deu vários ganchos. Eu vou começar lá de trás, o primeiro. A Suécia, ela acabou alterando, finalmente, porque é o seguinte, quando surgiu o avanço tecnológico, a chegada dos tablets, eles determinaram que as escolas pudessem utilizar somente tablets e largassem a caneta, o papel, o lápis. E eles voltaram atrás nessa decisão quando perceberam que estava tendo um atraso cognitivo, né? Isso bate muito com o que você falou, dos riscos das crianças serem expostas muito cedo, não é? O prejuízo é grave assim mesmo? Extremamente grave. A gente pensa que a criança, o bebezinho, é um ser humano em desenvolvimento, mas principalmente, por um viés profissional, a gente pensa que é um cérebro em desenvolvimento. A gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e se desenvolver a depender de diversas demandas, enfim. Quando a gente coloca uma criança tão pequenininha, que tem uma neuroplasticidade fantástica em comparação a outras idades, para ficar só em um mesmo tipo de atividade em que ela não tem ali uma criatividade sendo colocada em prática, ela não tem também o movimento motor, ela não tem várias experiências da vida sendo colocadas em exercício, a gente pode ter ali danos que, se forem a longo prazo, vão se estabelecer para o resto da vida, né? E essa questão que você colocou é muito importante. Então, a questão de pegar o lápis, de fazer atividades motoras finas, né, que usam as mãos, os dedinhos, é muito importante. A gente não pode delegar tudo isso para as telas, porque são habilidades que a criança vai começar com uma massinha de modelar, com lápis, com um pincel, e futuramente isso vai se expressar na leitura e na escrita, vai se expressar na forma como a criança consegue conversar de uma forma adequada com o outro e expressar ali os seus pensamentos, porque quando a gente pensa em um bebezinho ou uma criança que está começando a desenhar e passando por fases do desenvolvimento, que também são fases do desenho infantil, né, segundo Piaget, a gente pensa o seguinte: é uma criança que ela está colocando as ideias, colocando a fantasia, colocando a vivência dela no ambiente familiar e com os coleguinhas ali no papel, para posteriormente ela conseguir conversar sobre aquilo, expressar as emoções dela, né? E se a gente pula essa etapa, a gente mina essa criatividade, essa habilidade de fantasia, a gente está prejudicando não somente o desenvolvimento motor, mas a gente está prejudicando o desenvolvimento criativo, mental e emocional da criança também. Outro gancho que você trouxe no final da sua fala, logo ali no começo, é a respeito dos perigos de você dar, já numa idade um pouco maior, ali no fim da infância, início da adolescência, dar total autonomia para o uso das telas, aí, em especial dos smartphones, nas redes sociais, né? Até fazendo aqui uma analogia, é como se você deixasse a sua filha, seu filho, criança, solto no bairro mais perigoso da cidade, né? Vamos falar desses perigos também? Sim,
Eu acho que, inclusive, é uma analogia muito interessante, porque os pais, muitas vezes, eles têm a percepção de que os filhos eles estão seguros por estarem dentro do quarto, com o computador, estão ali próximos dos pais, mas a internet tem virado um mundo à parte. Então, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, tanto em consultório, com os pais que estão comigo, quanto nas redes sociais, é sobre essa necessidade de vigilância. As crianças, elas não têm uma autonomia e não têm um desenvolvimento cerebral suficiente para fazer essa distinção. Então, a gente tem, sim, mesmo com adolescentes, é claro que é uma prática diferente, um cuidado diferente, mas a gente tem que ter essa vigilância do comportamento nas redes, né? Uma criança ou um adolescente que tem acesso a redes sociais já é uma coisa que a gente considera inadequado. E se tem um acesso às redes sociais na adolescência, na pré-adolescência, que isso seja muito bem manejado, que os pais saibam qual é o conteúdo que aquele adolescente está acessando, é adequado para a idade, se não é adequado, ter uma comunicação aberta, né? Trabalhar com isso, porque realmente é um mundo à parte, é um mundo muito perigoso, em que pessoas do mundo inteiro estão entrando em contato com essa criança e muitas vezes com intenções que não são das melhores. Isso até para ficar claro para quem está em casa, a gente falar mesmo situações de crimes como pedofilia ou de desafios que propõem que a criança se mutile, se machuque, ou ela acaba sofrendo bullying só por ser quem é muito cruel. E a criança não está desenvolvida, a criança ou adolescente, para lidar com nada disso. Nem deveria. Isso. A gente que é da área de saúde mental e da saúde intelectual, eu diria assim também, né? A gente trabalha muito com os conceitos que vão aparecendo na vida dos adolescentes. A gente fala muito do bullying, e o bullying, ele é muito voltado essa visão para a escola, para as relações que são ali palpáveis, né? E agora a gente já tem um termo novo, que é o cyberbullying, que a gente já sabe que pode acontecer tanto nas redes, por pessoas que esse adolescente, essa criança conhece, quanto por pessoas que são desconhecidas. A partir daí, a gente está tendo até casos de golpes que são aplicados nas crianças e nos pais por meio de uma manipulação do comportamento da criança. Então, são ameaças que acontecem depois da criança mandar uma foto desnuda, uma foto numa situação que os pais com certeza não querem que seja exposta na internet. São situações que vão acontecendo porque as crianças, elas são imaturas a nível neurobiológico, né? E acabam sendo alvos fáceis desse tipo de situação. Vamos pegar nesse sentido, como você vê, Sara, como neuropsicóloga, como profissional que lida com isso diariamente, o projeto, que agora já é lei, que proíbe o uso de smartphones nas escolas, você considera positivo? Considero positivo. Acredito que o ideal seria que o governo não precisasse intervir diretamente nessas questões, né? E que a escola fosse um ambiente que já tivesse uma separação muito boa disso, mas a realidade é que a gente tem tido muitos problemas em relação ao uso de telas dentro do contexto escolar, do contexto de aprendizagem. Então, assim, a escola é um ambiente em que a tela, se ela for utilizada, ela deve ter uma mediação muito direta do professor, do educador. Então, assim, a gente sempre trabalha com redução de danos, né? A gente sabe que uma criança ou adolescente, ela vai utilizar a tela e isso é uma coisa que vai fazer parte da vida de todo mundo. Não fazia antes, agora faz e cada vez vai fazer mais. Mas a escola é um local em que o aprendizado deve estar acima de outras atividades, de outros instrumentos, dispositivos eletrônicos que vão sugar ali justamente da criança o que é preciso que esteja direcionado para o estudo. Então, a atenção, a capacidade de memorização, tudo isso, quando a gente utiliza telas em excesso, é prejudicado. E no momento que a criança está na sala de aula, se ela tem o acesso às telas de uma forma, né, totalmente sem supervisão, além de ela não estar direcionando o potencial cognitivo dela para aprender, para se desenvolver, que o ambiente é para aquilo, né? Além disso, ainda está se colocando em risco dentro do próprio contexto escolar. Então, é realmente uma situação que, com certeza, os profissionais que são da saúde e educação vão concordar. 0 telas no momento que está na escola, que está com o objetivo de participar de atividades pedagógicas, lúdicas. Existem movimentos hoje internacionais, até o psicólogo Jonathan Haidt, com certeza você já deve ter lido muita coisa dele, ele faz uma campanha mundial, né, a respeito desse controle, às vezes até um pouco mais radical nesse sentido. Você acha que é viável, no mundo de hoje,
uma proibição, por exemplo, de crianças e adolescentes, um controle mais rígido? A gente consegue fazer? Os pais, não, gente, os pais conseguem fazer isso? Eu sou de uma forma de trabalhar diferente. A minha forma de trabalhar é focada na redução de danos e no uso saudável das telas por crianças e adolescentes. Então, a forma como eu defendo que as crianças devem ter acesso às telas é sempre com muita vigilância e responsabilidade. E como são cérebros imaturos, a gente precisa que o cérebro maduro, que é o pai, o educador, esteja fazendo essa supervisão, né? Então, assim, eu acredito que é possível conviver de uma forma saudável com as telas, mas que os pais, eles não estão preparados ainda por isso. Eu acho que entra muito nisso que a gente conversou na época dos pais em que não tinham telas ou acesso a telas era muito controlado, não é dessa forma com redes sociais que a gente tem hoje, é uma coisa muito nova para eles. Isso de ter que lidar com essa questão das telas com os filhos e uma questão que vai trazer perigo, que vai trazer um uso excessivo, né? E essas práticas educativas parentais, então, psicólogos, educadores que trabalham nessa área, estarem indicando para esses pais os melhores caminhos de fornecer as telas para as crianças é essencial. Agora eu fiquei pensando, então a terapia não é só com as crianças e adolescentes, é também com os pais, como mediadores, né? Como é que eles chegam e como é que eles recebem essa orientação de que eles têm que ter essa presença mais firme na mediação? Não é proibindo de vez, mas assim, eles têm que ter o papel mais atuante, né? Mais presente. Sim. Inclusive, a gente tem a prática de orientação parental, que para profissionais que são realmente especialistas em infância e adolescência, entendem do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da adolescência, é uma prática que ela está presente já no consultório, né? E faz parte da psicoterapia e também dos processos de avaliação neuropsicológica, está orientando esses pais sobre isso. Os pais que chegam para a gente depende muito da demanda, né? Mas geralmente os pais que chegam para a gente, eles estão muito confusos. Eles não sabem exatamente o que pode ser um sintoma de um transtorno, o que pode ser um sintoma de uma educação parental que não está bem ajustada. E a gente vai fazendo essa orientação parental para poder indicar para esses pais melhores formas de conduzir a parentalidade, não somente em relação a telas, mas qualquer outra questão que venha para o consultório. Em relação às telas, eu observo que os pais eles chegam ainda assim muito sem um parâmetro, sem como fazer esse tipo de controle, né? E a gente faz essas orientações a depender de cada família, da realidade, de como que a gente consegue diminuir esse tempo de tela sem virar um inimigo da criança. Vou aproveitar aqui, me veio agora à mente uma outra situação mais específica, mas eu acho importante a gente falar. A gente tem cada vez mais a presença no mundo inteiro e nas famílias brasileiras de crianças dentro do espectro autista. E já existem estudos, né, que o espectro, o nome já diz tudo, é um espectro, é muito amplo, né, e a gama de pessoas que estão dentro dele. Mas existem estudos que mostram os efeitos nocivos das telas, né, do excesso de telas, em especial nessas pessoas do espectro autista. É assim mesmo? Explica pra gente. Eu acho que é importante a gente colocar uma coisa que separa um pouco algumas fantasias sociais sobre isso. Então, assim, as telas, elas não causam autismo. Então, independente dessa criança, desse bebezinho ter sido exposto a telas desde muito cedo, não é uma causa para o autismo. Porém, a gente sabe que essa população tem um modo de funcionamento cerebral diferente, que vai ter uma propensão maior a reagir intensamente ao uso, a ter o vício, né? Então, sim, crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista precisam ali de uma regulação maior no uso de telas. E, na verdade, talvez não só a regulação, em alguns casos até proibição, ou não? Olha, isso depende bastante. Eu seguiria a recomendação da OMS, com certeza. E eu acho que a nível de redução de danos, a gente precisa falar para esses pais que as telas elas não podem ser um coterapeuta, não podem ser uma babá. Então, assim, crianças que têm transtornos, elas demandam muito mais do que crianças típicas. E o que a gente vê é uma tendência em momentos desafiadores, para evitar uma crise, os pais colocarem as crianças nas telas. E isso, na verdade, pode calar aquele momento de crise momentaneamente, mas a gente está alimentando ali um problema maior que está por trás.
Então, por exemplo, uma criança que tem transtorno do espectro autista ou tem um TDAH, por exemplo, vai ter uma liberação de dopamina que é desregulada no cérebro. Recebe esses estímulos da tela, que são com movimentos rápidos, cores vibrantes, muito som, né? São muitos estímulos, eles recebem e processam isso no cérebro de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender que não necessariamente a proibição vai ser um caminho, mas que a gente precisa regular muito melhor e tentar regular também o nosso comportamento como adultos, né? De tentar entender quando que aquela frustração de lidar com a criança depois de um dia de trabalho cansativo, que você também está desregulado, ela é necessária, né? É necessário a gente ter esse momento para interagir com os nossos filhos, sejam típicos ou atípicos, mas crianças atípicas precisam muito mais dos pais como coterapeutas, como reguladores, mais do que uma tela. E casos, né? A gente sabe que o autismo, como bem você disse, é um espectro. Então, a gente vai ter crianças com manifestações muito diferentes e aí essas crianças elas precisam estar em equipe multidisciplinar, em acompanhamento, principalmente com o psicólogo. E o psicólogo pode verificar ali com os pais da criança quais são as realidades daquela família, como que é o uso de telas, como que a gente pode modificar isso de uma forma que seja mais saudável para todos. Então, não só para a criança, mas para a relação entre os pais, os cônjuges mesmo. E fazer modificações que sejam adequadas para a realidade dessa família, dessa criança, né? E aí, a depender, se a gente está falando de uma criança, por exemplo, que tem um nível 3 de suporte, que precisa de muito mais suporte para atividades do dia a dia e que ela está reagindo de uma forma extremamente exacerbada ao uso de telas, então a gente vai precisar ter uma conduta diferente. Eu não digo que em nenhum caso a gente vá proibir. Então, em alguns casos é importante sim a gente retirar as telas completamente. A gente tem que ter uma certa parcimônia nisso, né? Mas em alguns casos a gente vai ver que é necessário. Sara, o ser humano, ele lida com vários tipos de vício ao longo da existência da humanidade. Na sua visão, no século XXI, o nosso desafio é conseguir aprender a lidar e a tratar da nomofobia, desse vício em telas. Você acha que é o desafio do nosso século? Sem dúvidas. Sem dúvidas, eu diria que sim, é o maior desafio, não somente dentro dos lares, das famílias que já estão percebendo que o uso de telas pode ter o seu lado bem negativo, mas principalmente para os profissionais que trabalham com isso, né? Então, para a gente também é um grande desafio, a gente precisa muito do suporte dos profissionais todos juntos em busca disso, então, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e neuropsicólogos, né, numa equipe, além da escola, dos pedagogos, para poder orientar condutas que sejam adequadas e que vão se manter ali em comportamentos adequados em vários contextos. Então, sim, é um grande desafio, mas eu acho que aos pouquinhos a gente está conseguindo andar e perceber isso. Recentemente, a gente teve alguns estudos que revolucionaram nesse ponto, porque a gente já entendia que as telas traziam aspectos negativos se o uso fosse em excesso, mas essas pesquisas já trouxeram a neuroimagem. Então, a gente já tem ali um marcador muito bem delimitado de como que o cérebro funciona com um uso adequado de telas ou zero telas e como ele funciona com um uso excessivo de telas dentro de um parâmetro de vício mesmo. Então, a gente vê que é uma coisa que já é tangível. A gente já pode dizer que é comprovado cientificamente que tela em excesso faz muito mal para o desenvolvimento cerebral de criança, adolescente e também para os adultos. Antes da gente encerrar, o que você diria para um pai, uma mãe que está assistindo a gente agora, ou para um adolescente que está se reconhecendo como uma pessoa que está enfrentando esse vício? O que você diria? Eu diria para os pais para procurarem profissionais especialistas, para trabalharem essas dificuldades que vêm aparecendo em casa juntamente com um profissional, porque não precisa passar por isso sozinho e muitas vezes o que a gente pensa que é inofensivo, que não está fazendo mal e a gente consegue manejar, precisa sim do apoio de um profissional. Então é um problema real, é um vício real e a gente precisa trabalhar com isso. E se tem adolescentes que têm alguma dificuldade para lidar com vício, com telas, cyberbullying, procure também a ajuda de um profissional, se não se sentir confortável para expressar tudo o que sente ou que passou nas redes sociais para os pais, que um psicólogo infantil, um psicólogo da adolescência possa ajudar também. Sara Bonatti, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você.
E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.